Bom dia, queridos amigos, irmãos, que todos os dias compartilham conosco desses momentos felizes do Evangelho. Eu os convido a erguer o seu pensamento a Jesus, pedindo a estes espíritos que te acompanham no seu planejamento reencarnatório, que Ele fortaleça, para que possamos educar os nossos pensamentos, educar os nossos sentimentos, com o propósito de nos tornarmos melhores. Hoje nós vamos ler o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedis, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho. Quando for causa de escândalo, levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos acha batido numa. Disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos, nos interesses e no amor próprio.
Daí vem o repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Ó Jesus, quão sublime esta lição, Mestre, que nos convida a elevar os nossos pensamentos no seu coração generoso, nas suas lições, nos seus exemplos, para que possamos sofrer menos ou não nos ligarmos às questões do mundo. Aqui estamos, Jesus, neste mundo ainda de provas e expiações, para que possamos compreender a grandeza e a beleza do seu Evangelho em nossa vida. Como espíritos desejamos mudar o nosso olhar. Dai-nos forças, Senhor, para espiritualizar a nossa existência. Dai-nos forças, Senhor, para compreender as injunções que as leis divinas nos colocaram. Permita-nos, Mestre, que sejamos mais simples, mais humildes e mais corajosos. Que a paz que o Senhor nos transmite possa nos mover à vontade para também vivermos num estado de paz e de harmonia. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, gostaria de começar hoje quando essa mensagem trazida por Allan Kardec. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Na verdade, essa proposta é educativa. É esta a base da educação do espírito. O que vimos fazer ao mundo? Para repetir as mesmas atitudes? Para acentuar os mesmos hábitos? Reforçar os mesmos vícios? Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra não é aquilo que nós gostaríamos. Porque esse ponto de honra e esse preceito do mundo, ele se fundamenta no orgulho e na exaltação da personalidade. E muitas vezes uma personalidade que nós trouxemos para ser modificada. Essa é a proposta da nossa reencarnação. E não retribuir a injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. É preciso que a gente aprenda que nós estamos no mundo para educar o pensamento e os sentimentos, e não viver como tantos que nem sabem quem são, não se reconhecem como filhos de Deus e ainda trazem dentro de si a proposta olho por olho, dente por dente. Mas o Cristo já nos ensinou a retribuir o mal com o bem. E nós não podemos resistir ao mal que nos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra, e nós respondemos, mas que isso? Não vou fazer isto? Esse é o orgulho nosso, essa é a pequenez nossa. Jesus não está falando na parte física, não está referindo fisicamente. As palavras de Jesus não se eleva à covardia do homem. A palavra de Jesus é para que o espírito seja mais corajoso, para suportar os insultos, as vinganças e ver que ele está numa posição melhor do que o outro. Porque não é isso mais que nós queremos para nós. Então nós vamos ver que o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza,
muitas vezes nos leva a agir de uma forma instintiva, grosseira. Mas Jesus, ele vem para nos mostrar que não basta condenar a vingança. É preciso que todos nós possamos desenvolver um sentimento nobre que ainda não conseguimos, mas podemos conseguir, que é a humildade. Porque é com a humildade que eu vou modificar o meu orgulho. É com a humildade que eu vou compreender aqueles que me ofendem, porque eu vou encará-lo de uma forma diferente. E o Emmanuel nos mostra sobre isso no livro O Consolador, uma questão que nos chama bastante a atenção quando ele nos fala sobre essa questão da, da nossa posição no mundo e que muitas vezes nós esquecemos de quem somos. Isso é a grande preocupação que todos nós temos, porque nós, muitas vezes, não olhamos de forma alguma a nossa personalidade, aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então, quando Emmanuel nos fala no Consolador, na pergunta 345, que ele faz assim, a pergunta: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? E ele responde, olha, a gente precisa refletir muito na resposta de Emmanuel. O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Então, se uma pessoa vem e nos machuca, nos joga no chão, nos maltrata, nos dá um tiro, e a gente vai sempre alegar que eu fiz isso em legítima defesa, qual que é a defesa do homem? É a defesa moral? Toda defesa da criatura está em Deus, é Ele que sabe como vai punir o outro. Porque, na verdade, Deus não pune, Deus nos concede novas oportunidades para que a gente possa aprender a amar. Por isso nós reencarnamos milhares de vezes até que a gente possa saudar esses sentimentos. E o Emmanuel nos diz: somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Quando nós avançamos, mudando essas taras morais que nós carregamos, taras seculares, nós passamos a olhar o outro como um irmão que não compreendeu a sua condição evolutiva ainda. Então, cabe a nós, que já somos um cristão, que somos espíritas cristãos, e desejamos, mesmo com as nossas ainda dificuldades, ser um cristão sincero nas nossa afeição individual, nos diz Emmanuel, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Aqui a gente pode ver, né, a grandeza dos ensinamentos que Emmanuel e tantos outros espíritos nos trazem. E tem uma mensagem de Emmanuel que, infelizmente, eu não me lembro mais o livro, mas tem uma fala de Emmanuel que ele fala
quanto ao estupro, né? Se nós, quando há uma gravidez pelo estupro e a mulher, a mãe que está gestando esse corpo, é filho de um estupro, que na verdade isso não é um acaso, mas muitas vezes é uma forma de redimir os nossos erros também pelo nosso orgulho, por isso somos submetidos a uma situação dessa. Emmanuel nos fala que se nós amarmos este espírito como filho, é para nós um avanço na evolução moral, porque é o amor cobrindo a multidão de nossos pecados. Porque quem é aquele que nos estuprou? É um irmão que nós não conhecemos com suas taras, mas eu não fui vítima porque eu fui punida por Deus. Não, eu não fui vítima. Eu fui submetida a um chamamento da lei para mudar o meu orgulho. E esse feto, esse espírito que encontrou nesta oportunidade, que não foi casual, é preciso que entenda isso, ele estava aguardando a oportunidade para vir estar conosco. Esse é o compromisso da mãe, não é do pai. E aí está um trabalho extraordinário do amor que cobre a multidão dos nossos erros. Então nós vamos ver que quantos de nós ainda não soubemos entender que nós vivemos ainda misturados em padrões inferiores, que muitos desses padrões espirituais são adotados pela resistência, pelo olho por olho, dente por dente. Hoje nós estamos vendo isso de uma forma talvez muito maior do que no passado. A violência doméstica, a agressividade com a mulher, a violência no lar, o abuso sexual, o desrespeito pelo outro. E o que é isso, meus irmãos? A não ser olhando para estes espíritos que trazem o instinto grosseiro, animalesco, e que nos dá a oportunidade também de aprendermos a amar e desenvolver em nós a mansuetude. Sejamos brandos e pacíficos, que Deus responderá por tudo aquilo que nos é feito. Não que Deus seja responsável por nós, mas as leis divinas, elas nos faz ajustar. Aquele que nos agrediu hoje, amanhã ele voltará, submetido a uma lei que ele terá que reparar. Talvez não seja mais conosco, porque aquele que caminha sobre o olhar do bem, aquele que foi abusado, aquele que foi violentado, se ele buscar Jesus, ele se redime, ele modifica as vibrações do seu pensamento, do seu perispírito. Ele modifica as suas memórias. Ele não tem, de forma alguma, mais desejo ou necessidade de estar com aquele espírito. Porque o seu amor, o seu perdão, as suas lutas íntimas fez com que este espírito caminhasse. E é aqui que vem a passagem do Evangelho. Vá, no futuro não peques mais. Se nós hoje conseguimos amar e a perdoar, nós vamos ver que nós não teremos mais esse olhar de dar a face direita para que alguém bata na outra. Não é físico isso. É uma educação que nós estamos recebendo no contraste, para que nós possamos sair das trevas de nossa ignorância e seguir os passos de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nesta hora derradeira da dor do planeta, convidamos os nossos irmãos a refletir nas suas dores, nas suas lutas,
Não guarde mágoa. Caminhe, meu filho. Caminhe, meu irmão. E no futuro não peques mais. Essa palavra de Jesus precisa ser seguida. Esse futuro é hoje. Não podemos mais errar. Caminhemos, porque muitas vezes fizemos escolhas erradas. E hoje estamos sendo convidados a reparar os nossos erros. Que Jesus nos transmita o passe, fortalecendo os nossos propósitos divinos, mudando as vibrações do nosso pensamento. Senhor, compadeça de nós, que nesta hora do passe eu possa me libertar dessas sombras dos meus grandes desenganos, que eu sinta leve, que eu possa sentir o ósculo do seu amor dentro de mim, Senhor. Ampare aqueles que nos ofenderam e que esse passe amigo seja levado a todos aqueles que necessitam, que ainda não reconheceram o valor do amor, que vivem ainda nos instintos grosseiros, mas não queremos mais julgá-los, Senhor. Estenda as suas mãos sobre eles. Fluidifique as nossas águas, Jesus. Dai-nos força e coragem para vencer as nossas dores, nossas imperfeições. Que a água fluidificada seja o medicamento que tanto necessitamos. Reative a nossa vontade para prosseguirmos no bem, no amor e na caridade. O Grupo Espírita Esperança e Caridade nos agasalhe nesta manhã, sentindo a força do amor dessa equipe generosa, do nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.